Então, agora sim, oficialmente, boa noite a todos. É, é com prazer, assim, com um pouquinho de nostalgia também, que esse é nosso último encontro dessa série de encontros desse ano, da Escola de Outras Economias. E para mim é uma alegria, assim, estar finalizando esse ciclo com a Gastromotiva, que é uma experiência super linda que eu tive o prazer de conhecer, de visitar, de experienciar, que nesse momento, né, a gente está sendo parceiro de diversas formas e que a escola quis muito colocar à disposição, assim, da rede para todo mundo conhecer, para poder participar, para a gente poder criar sinergias, né, possíveis entre todos. Então, hoje eu estou com a Agnes. Ela vai se apresentar muito melhor, mas ela está aqui para representar a Gastromotiva, para poder explicar um pouco assim, a história da Gastromotiva, o que que eles fazem hoje, como que eles iniciaram, por que que eles são, né, esse negócio de impacto. E também parabenizar, né? Porque eu sei que hoje vocês também estão, né, num começo bem especial ali, né? Eu sei que hoje vocês vão abrir primeira vez o refeitório para receber, né, como sendo um restaurante, para poder arrecadar recursos para manter as cozinhas solidárias, né? Então, espero que seja um momento muito propício, né? Muito bom para todos, que vocês realmente consigam manter as cozinhas abertas, porque realmente, né, é um projeto muito importante que impacta muitas pessoas. Então, Agnes, obrigada por receber nosso convite e a sala é sua, tá? Eu quero que você se apresente. E é isso. Boa noite a todos. Muito obrigada por esse convite. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. É sempre um momento muito gostoso, um momento de compartilhar um pouquinho da Gastromotiva e de tudo que ela representa, porque a Gastromotiva é sempre mais do que só um trabalho, ela é parte da nossa identidade, ela é parte um pouquinho de quem a gente é. Eu sou historiadora de formação, atualmente faço um doutorado em ciência da religião, sou ciclista, tenho dois gatos e um cachorro e sou coordenadora da parte educacional da Gastromotiva. E hoje eu realmente é um dia de festa. Nós abrimos o refeitório pela primeira vez para receber convidados pagantes, né? A ideia é gerar um outro tipo de renda para poder manter alguns dos nossos projetos que recebem um pouco menos de patrocínio. Vocês conseguem me ouvir bem ou tá ruim o áudio? Eu estou te ouvindo bem. Ah, Eu então tá espero bom. que os outros também. Qualquer dúvida ou problema é só me chamar aqui no chat, tá bom? Então, vou apresentar para vocês um pouquinho da Gastromotiva. Eu imagino que talvez vocês tenham perguntas no final, então eu preparei uma apresentação um pouco mais sucinta, vou ser um pouco mais, digamos, celery nessa apresentação, para gerar um debate no final, para a gente ter tempo de conversa, de troca e de perguntas, se assim vocês preferirem e quiserem também, tá bom? Bom, a Gastromotiva, ela começa há muito tempo atrás. Uma das minhas funções na Gastromotiva, porque as pessoas às vezes vão e voltam na Gastromotiva. Uma das minhas funções na Gastromotiva também foi contar um pouco dessa história, um pouco da história da Gastromotiva. E essa é uma história que começa em 2004, na verdade, mas a Gastromotiva como ONG se funda em 2006. É em 2006 que a Gastromotiva escolhe um caminho de trabalhar com a parte educacional. É nesse momento que existe ainda um buffet social, mas esse buffet ele era para gerar renda para os cursos da Gastromotiva, que eram o grande chamariz naquele momento. E a proposta naquele momento era simples: formar pessoas em situação de vulnerabilidade para atuar no mercado de trabalho da gastronomia, que é um mercado de trabalho que, naquele momento, notava-se que havia uma falta de profissionais qualificados. Ao mesmo tempo que havia uma falta de profissionais qualificados, havia no Brasil, ainda há, mas era ainda mais latente naquele momento, uma escassa possibilidade de acesso
de pessoas em situação de vulnerabilidade para atuarem no mercado de trabalho. Então, a gastromotiva ela tentava dar conta de duas demandas. O fato de que haviam jovens que não conseguiam se qualificar de maneira adequada para atuar no mercado de trabalho e de que o mercado de trabalho também precisava de profissionais qualificados para atuar ali. E é assim que a gastromotiva começa, em 2006. O Brasil mudou, o mundo mudou, muita coisa mudou, e outras não. Algumas melhoraram, outras pioraram. E ao longo desse período, falei para vocês, né, já são 18 anos de atuação da gastromotiva. Ao longo desse período, a gastromotiva mudou muitas vezes. E eu vou apresentar para vocês um pouco da nossa face atual. Cada uma dessas coisas que eu vou contar para vocês tem muito a ver de quem a gente é hoje. A gente sabe que conforme o mundo muda, conforme o país muda, a gente vai mudando também. E, de alguma forma, apresentar todos esses projetos é mostrar para vocês um retrato do que é a gastromotiva hoje, sabendo que talvez amanhã ela mude de novo, porque já mudou muitas e muitas vezes, e essa é uma das nossas são dos nossos valores, a impermanência, o fato de que a gente está sempre em movimento. Não à toa o nosso símbolozinho parece uma engrenagem, parece uma boca de fogão, que é essa coisa sempre em movimento. Atualmente, nós temos alguns números assustadores. Eles são bastante assustadores quando a gente coloca em perspectiva, né? A gente tem, no Brasil, 13,5 milhões de pessoas desempregadas e 125 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Quando a gente fala em segurança alimentar, é importante que vocês saibam que existem diversos graus de insegurança alimentar. Talvez vocês já saibam disso, eu esteja tivendo uma olhada, mas eu vou contar mesmo assim. Quando a gente fala em insegurança alimentar, a gente tem desde insegurança alimentar gravíssima, que desculpa, desde insegurança alimentar gravíssima, em que a pessoa realmente não tem acesso à alimentação, até uma insegurança alimentar leve, que é quando a pessoa não tem certeza se ela vai conseguir comer até o final do mês. Às vezes a pessoa trabalha, às vezes a pessoa ela recebe um salário, mas o que ela ganha não dá conta de comprar comida para o mês inteiro. Então vai chegando no final do mês, vai sobrando o mês faltando salário, sabe? E aí a pessoa não tem certeza se ela vai conseguir fazer aquela refeição. Isso ainda é considerado insegurança alimentar, mas muitas vezes é uma insegurança alimentar que a gente não vê, porque, bom, essa pessoa está trabalhando, como é que ela está em insegurança alimentar? Bom, essa pessoa, ela tem dinheiro, como é que a gente pode dizer que ela está em insegurança alimentar? Insegurança alimentar é você não ter certeza se você vai ter alimento suficiente para a sua família, para a sua casa até o final do mês. E alimento suficiente inclui também pensar os nutrientes, porque não adianta a pessoa ter, ah não, ela tem comida até o final do mês, mas aí no final do mês é fubá e água. Quais são os nutrientes disso? Essa pessoa ainda está em insegurança alimentar, ainda que não necessariamente ela esteja com fome. Então, esses são alguns dos números. Quando a gente vai para o mundo, a gente tem números ainda mais assustadores, como esse 800 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar no mundo. Isso foi muito agravado com a pandemia de Covid-19. Isso é cada vez mais agravado com os deslocamentos forçados. Nós vivemos hoje algumas das maiores crises de refugiados no mundo, na história do mundo. A gente nunca viveu as coisas que nós temos vivido hoje. Nós vivemos hoje algumas das maiores catástrofes que geram refugiados climáticos, porque é isso que a gente está lidando no mundo hoje. Pessoas que são obrigadas a deixar a sua casa, o seu país, não apenas por questão de guerra, mas também por questão de clima, porque o clima ficou árido demais, porque as chuvas destruíram tudo. Então, a gente está vivendo situações muito complexas que agravam esses números. No mundo, são mais de 200 milhões de pessoas desempregadas. E aí tem aqui um mapinha do México, porque nós estamos presentes no México também, então a gente trouxe ele separadinho, de que 5,2 milhões de pessoas estão desempregadas e cerca de 25,5 em situação de insegurança alimentar. Esse é mais ou menos o nosso cenário.
E é diante desse cenário que a Gastromotiva se depara e opera para tentar alterar essa realidade. A Gastromotiva surge para impulsionar uma discussão e também protagonizar esse espaço de conversa sobre o uso do alimento como essa ferramenta de transformação social. Isso é o que a gente chama de gastronomia social. É usar as ferramentas da gastronomia para gerar impacto social positivo no mundo. E aí nós temos aqui algumas dos nossos pilares de transformação. São clima e meio ambiente, geração de renda, desenvolvimento humano e segurança alimentar. Isso é um pouco das áreas nas quais a Gastromotiva atua hoje. Então, nós temos aqui um pouco da nossa agenda, tá? Que é o combate ao desperdício, a produção e consumo sustentável, a gestão de resíduos, o combate à fome, a inclusão e a empregabilidade, a educação empreendedora, o engajamento voluntário e a diversidade. Essa é a nossa agenda e é com isso que nós trabalhamos hoje. Sempre foi assim? Não. Como contei para vocês logo no início da nossa conversa, a Gastromotiva nasceu como uma ONG de educação. Um pouco da história da Gastromotiva muda, ela tem várias fases, tem muitas mudanças, mas tem dois momentos chaves que eu quero contar para vocês. O primeiro acontece durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro, em 2016, que é quando esse espaço no qual eu estou agora, que é o Refeitório Gastromotiva, foi aberto. Esse barulho que vocês estão ouvindo é que tem gente trabalhando ainda aqui, então, por isso, tá esses áudios aqui vazando para dentro da nossa conversa, mas eu estou no Refeitório Gastromotiva. O Refeitório Gastromotiva ele foi fundado em 2016 em uma parceria entre o Davi Hertz, que é o fundador da Gastromotiva, o Máximo Bottura, isso, no Rio de Janeiro, Mônica. Ele fica aqui na Rua da Lapa, inclusive, quando estiverem no Rio de Janeiro, não deixem de vir visitar o Refeitório Gastromotiva, as portas estão sempre abertas para receber vocês. E ele foi fundado numa parceria entre o Davi, o Máximo Bottura, que é um chefe italiano, e a jornalista Alexandra Forbes. Até esse momento, nós tínhamos cursos, nós tínhamos diversas possibilidades, curso de empreendedorismo, curso profissionalizante, nós tínhamos todas essas vertentes, e em todas essas vertentes nós trazíamos temas como desperdício, aproveitamento integral dos alimentos, o uso da gastronomia como ferramenta de impacto social. Mas é quando abre o refeitório, em 2016, que a gente começa a operacionalizar toda aquela teoria que a gente contava para os alunos. Quando o refeitório veio para o Brasil, a gente tinha um pouco do parâmetro do que foi na Itália, e a gente encontrou algumas dificuldades. Por exemplo, a legislação brasileira, que é extremamente rígida quando a gente está falando de doação de alimentos. No caso do Brasil, nós temos várias diretrizes, vários pormenores do que permite ou não permite que um determinado alimento seja recebido ou doado. Nós, por exemplo, não podemos usar alimentos que já tenham sido manipulados ou cozidos, diferente da Itália, onde os alimentos manipulados poderiam ser transformados e servidos. Então, no Brasil, em 2016, o que a gente escolheu fazer foi fechar uma parceria com um grande distribuidor de hortifrutis daqui da cidade e que ele nos doava alimentos que seriam incinerados. Aí você pergunta, nossa, mas por que esses alimentos iam ser incinerados? Bom, sabe quando você vai no mercado e você vai escolher uma cenoura? O que você pensa quando você vai escolher a cenoura? Essa cenoura tá bonita. O que faz uma cenoura ser bonita? Ela tem que estar num determinado formato. A cenoura é quase a cenoura do Pernalonga. Se ela for uma cenoura torta, se ela for uma cenoura que nasceu mirrada, poxa, eu não vou pesar essa cenoura aí, vou pagar por essa cenoura. Esses alimentos que estão bons para o consumo, mas que não estavam bons para o consumidor final, são incinerados todos os dias, em várias cidades. E são esses alimentos que vinham para o refeitório para serem transformados em alimentos para as pessoas em situação de rua, que foi uma segunda mudança. Até esse momento, nós trabalhávamos com pessoas em vulnerabilidade, mas não trabalhávamos com pessoas em situação de rua. Foi em 2016
que a gente alterou um pouco o nosso público. Não fizemos isso sozinhos, porque nós não tínhamos esse know-how para fazer sozinhos. A gente convidou outras organizações parceiras que já trabalhavam com pessoas em situação de rua para nos ajudar a construir esse espaço. São esses alimentos. O tomate meio batidinho, que você pega o tomate no hortifruti, se ele não está firme, você não vai levar para casa, né? Em geral, você, esse tomate aqui não está firme, eu vou fazer, a menos que você vá fazer um molho. Aí você pode pegar esses tomates mais, né, molenguinhos. Esses alimentos todos, eles vinham para cá, eles passavam por um processo rigoroso de avaliação, porque a gente precisava servir isso para pessoas, elas não podiam passar mal. Então, eles passavam por um processo rigoroso de avaliação, e depois disso, esse tomate aqui tá meio mole, mas dá para a gente fazer conserva. Essa fruta aqui tá madura demais, mas dá para a gente fazer geleia. E aí a gente ia vendo como é que a gente ia aproveitar esses alimentos, e é nesse processo que a gente começa a aprender a operacionalizar tudo aquilo que a gente ensinava para os nossos alunos sobre aproveitamento integral e sobre combate ao desperdício. Opa, passei aqui sem querer. É em 2020 que a gente tem a segunda grande mudança, que eu vou contar para vocês antes de continuar e detalhar cada um dos nossos produtos hoje. A segunda grande mudança foi imposta pela pandemia de Covid-19. Ela foi um momento chave, divisor de águas na organização, porque nesse momento, inclusive essa foto que vocês estão vendo aqui, onde está o meu mouse, é uma foto de entrega de refeições das cozinhas solidárias lá em Manaus, no norte do país, porque foi nesse momento em que, bom, a gente não podia fazer os cursos da maneira como a gente tinha feito a vida toda. Não tinha como colocar 50 pessoas dentro de uma cozinha. Não tinha como colocar 100 pessoas dentro do espaço do refeitório. A gente teve que fechar as portas e a gente ficou pensando o que a gente faz. E um grande catalisador desse movimento foram os nossos alunos. Aqueles que nós tínhamos formado ao longo de 14 anos, de 2006 a 2020, entraram em contato conosco e falaram: olha, tem gente aqui na minha rua que está passando fome. Será que a gente não pode fazer um projeto juntos? Será que não tem algo que a Gastromotiva possa fazer? E foi isso que a gente começou a fazer. Fechou o refeitório por uma semana e, em seguida, o refeitório virou um banco de alimentos, que era esse espaço que a gente recebia um monte de doação e escoava para essas cozinhas, que no começo era isso. Ex-alunos da Gastromotiva, pessoas que tinham interesse em cozinhar para as pessoas das suas ruas, dos seus bairros, pessoas que, às vezes, durante o período pandêmico, o governo chegou a entregar cesta básica, não sei se vocês lembram, mas algumas pessoas não tinham gás, então elas doavam a sua cesta básica para a cozinha solidária do bairro e pegavam a sua refeição na cozinha solidária do bairro, porque elas não tinham outra alternativa. Então, assim, foi nesse momento que esse modelo de impacto mudou de novo, porque o modelo de impacto da Gastromotiva está o tempo inteiro nesse processo de transformação. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente faz, tá? Nós temos os nossos cursos, que até hoje, nossos cursos de capacitação são as meninas dos nossos olhos. Nós trabalhamos já formando mais de 8.000 alunos, então mais de 8.000 pessoas passaram pela Gastromotiva em algum momento. Essa foto é interessante, que aqui vocês estão vendo que tem uns alunos, né? Não sei se vocês estão vendo, aqui está o Davi, esse é o nosso fundador, o Davi Hertz, e aqui tem os nossos alunos. Esse jovenzinho que está olhando aqui de soslaio, bem aqui atrás, não sei se vocês estão vendo onde eu estou passando o meu mouse, ele é o chefe aqui do refeitório. Esse rapazinho foi nosso aluno, porque para além dos nossos alunos que passam por aqui e vão voar longe, tem aqueles que passam por aqui e voltam e ficam e continuam trabalhando conosco. Nós temos o costume de sempre ter nossos ex-alunos próximos da gente, trabalhando conosco, trabalhando nas nossas cozinhas, trabalhando nos nossos eventos. Quando a gente precisa de um catering, a gente vai conversar com os nossos ex-alunos, não só porque a gente precisa dar apoio, é claro, mas porque a gente confia muito no tipo de educação que a gente entrega para os nossos alunos. Então, nós oferecemos cursos de capacitação gratuitos, que, em geral, são na área de gastronomia e empreendedorismo. A ideia é
que esses alunos se tornem aptos tanto para atuar no mercado de trabalho gastronômico, quanto para atuar como empreendedores de gastronomia. Nosso primeiro curso de empreendedorismo foi muito interessante, porque uma das coisas mais importantes que as pessoas aprendiam era como precificar as coisas. Então, a pessoa ia lá, comprava, vou fazer um brigadeiro. Aí vou fazer esse brigadeiro para vender. Aí ela ia no mercado e comprava o melhor leite condensado, leite moça, para dar o ponto do brigadeiro bom. Ela comprava um bom chocolate. Aí ela fazia e vendia esse brigadeiro a R$ 1. E aí ela não entendia por que no final do mês ela estava sempre com prejuízo. E aí foi no processo de conversar com esses empreendedores e mostrar para eles como é que a gente faz essas contas de preço, que aquela pessoa que terminava o mês no prejuízo saiu do vermelho para terminar o mês no positivo. Apenas com uma conversa de como precificar. Então, até esse momento, nós já tivemos mais de 100 mil pessoas impactadas pela nossa educação nutricional, que nós temos programas específicos para isso, em que a gente conversa sobre obesidade infantil, sobre diabetes, sobre como a gente pode transformar a alimentação para as crianças em algo divertido, mas ainda assim nutritivo. A gente desmitifica nesses espaços a ideia de que a alimentação saudável é muito cara, é muito custosa. Isso faz parte da nossa construção aqui. Até esse momento, nós já tivemos mais de 8 mil alunos capacitados. Esse slide aqui já está ultrapassado. E nós já tivemos mais de 15 mil horas-aulas dentro do curso. Esses são alguns dos nossos programas educacionais. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês esses prints. Mas aqui dá para vocês terem uma ideia de que a gente tem alguns percursos. Um primeiro, que é esse cozinheiro gastronômico social, que a ideia é que você pega esse aluno que já tem alguma experiência em cozinha, tá? Ele normalmente já veio de algum lugar, já trabalha em algum lugar, e aí ele pode fazer um curso de cozinheiro profissional em gastronomia social, por exemplo. Se ele não tiver nenhum curso, ele vai começar aqui embaixo, ó. Ou na formação básica em cozinha, ou no profissionalizante em cozinha. Antes desses cursos, nós ainda temos esses microcursos aqui, são cursos rápidos, sabe? Esse curso de pizzaiolo, por exemplo, ele foi desenvolvido porque a Gastromotiva recebeu um pedido de meninos que estavam terminando de cumprir uma medida socioeducativa e queriam sair do cárcere e abrir uma pizzaria. Então, eles mandaram uma carta para a Gastromotiva e perguntaram se a Gastromotiva poderia fazer esse curso. A Gastromotiva São Paulo foi até lá, fez o curso com eles saíram e abriram como sócios uma pizzaria, e esse curso agora integra o nosso portfólio. Aqui é como se a gente estivesse vendo o percurso que gera esse aluno que vai para o mercado de trabalho, tá? Desse lado aqui, vocês estão vendo o percurso que gera esse aluno que é um empreendedor. Então, ele começa aqui. Desculpa. Entrou uma ligação aqui no meu celular. Voltei. Acho que voltei. Ele começa aqui no Juntas na Mesa e nos Negócios, que é um curso específico para mulheres, com introdutório para mulheres que querem começar a empreender. Esse curso foi desenvolvido em parceria com a Stella Artois e foi um desafio muito grande, porque não só ele é todo voltado para mulheres, como todos os professores são mulheres. As professoras são todas mulheres, as monitoras são todas mulheres. Então foi bem legal. Esse segundo curso que está aqui, que é de negócios na panela, gastronomia empreendedora, ele é bem parecido com Juntas na Mesa, mas ele não é só para mulheres. Qual a diferença entre um e outro? No Juntas na Mesa, por exemplo, a gente leva em consideração que no Brasil hoje, a maior parte das arrimos de família, das mulheres periféricas, são arrimos de família, precisam de renda e, ao mesmo tempo, por vezes, não sabem muito bem como administrar essa renda. Então, no Juntas na Mesa e nos Negócios, tendo um curso voltado para mulheres, a gente fala muito sobre isso, sobre como administrar essa economia dentro de casa e para fora de casa. Nós temos aqui o Empreenda, Faça e Venda, que é um curso um pouco mais longo de empreendedorismo, e, por fim, esse micronegócios em gastronomia, que depois que você fez o Empreenda, que você tem muito mais receita, esse é o curso mais burocrático, que te ajuda a
a de fato abrir um CNPJ, abrir um negócio, fazer um plano de negócio de forma mais detalhada, é esse espaço. E aqui nós temos várias oficinas de curta duração que têm como proposta ou incremento de renda, ou seja, ensinar alguma coisa que as pessoas possam imediatamente começar a fazer e vender e ganhar algum dinheiro, ou conscientização de alimentação saudável, como eu falei para vocês no slide anterior, mais de 100 mil pessoas já foram impactadas por essa educação nutricional, que inclui o nosso curso, a nossa Superliga da Comida, que é voltado especificamente para crianças, para adolescentes, para jovens em formação. Inclui também boas práticas na manipulação dos alimentos, porque muitas vezes a gente oferece esses cursos para grupos pequenos, de pessoas assim de comunidade, e às vezes é só você ensinar para a pessoa como é que ela faz para lavar direito um alimento, que você já está prevenindo um sem número de doenças que as pessoas nem imaginam, que vem de uma manipulação equivocada dos alimentos. Aproveitamento integral dos alimentos é um curso que, nossa, teve uma época que a gente fazia sempre. É muito legal as pessoas descobrirem que elas podem usar a casca de banana para sal, para doce, para tudo quanto é canto, desenvolver suas próprias receitas. Então, tudo isso faz parte desse espaço de geração de renda e conscientização de uma alimentação saudável. Aqui tem um detalhamento um pouco maior das horas de cada uma desses nossos cursos, então dá para vocês terem uma ideia de que, por exemplo, a formação básica em cozinha, ela tem aqui, ó, 174 horas. Já o cozinheiro social, que é o curso que os nossos cozinheiros sociais fazem para entrar nesse programa, tem 151. E assim vocês têm uma ideia de que esses cursos eles são de tamanhos diferentes, né? Já o Juntas na Mesa, que eu falei para vocês que era aquele curso para mulheres empreendedoras, ó, ele tem 60 horas. A gente termina ele em um mês. É um curso rápido. Para gastromotivo é um curso rápido. Eu sei que tem gente que hoje em dia está fazendo curso por WhatsApp de uma semana. Nós ainda não estamos fazendo cursos de WhatsApp numa semana. Aqui vocês têm uma ideia, mais ou menos, de como a gente mede o nosso impacto, tá? Aqui, esses prints aqui dessa parte da tela são os prints da nossa plataforma. A gente faz todo o processo de seleção dentro dessa plataforma justamente para a gente poder ter uma ideia desses analíticos. Então, ele mostra para a gente a questão de gênero, como essas pessoas se identificam, se tem refugiados na turma ou se não, qual é a renda dessa turma. Tudo isso nos ajuda a montar esses números de impacto e a comprovar para os nossos patrocinadores que os nossos cursos de fato estão gerando transformação. Acho importante, né, dizer para vocês que nós temos alguns diferenciais. Primeiro, a proposta de cursos com um programa pedagógico que está sempre muito aberto para ouvir o que os nossos alunos estão precisando e demandando. Então, é um processo realmente de troca com os nossos alunos. Nós temos uma plataforma onde esses alunos se encontram, ex-alunos, alunos, parceiros, todos ali podem se conectar e se encontrar. Nós temos esse ambiente virtual de aprendizagem que foi um produto pós-pandemia, em que a gente conseguiu transformar vários dos nossos cursos em cursos exclusivamente online, para que a gente pudesse continuar oferecendo cursos a despeito de qualquer circunstância que pudesse vir. E nós temos também essa nossa plataforma, que é recentíssima, acabou de começar, em que restaurantes e pessoas interessadas em contratar alunos ou ex-alunos da Gastromotiva conectam lá, colocam uma vaga e os nossos alunos aplicam através daquela vaga que um restaurante colocou. Aqui eu estou mostrando para vocês um printzinho que dá para vocês terem uma ideia de como é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, como é aqui a nossa plataforma, e aqui o Conecta Talentos Gastromotiva, que é onde a gente faz essa coisa das vagas, certo? A Cozinha Solidária, ou Cozinha Gastronômica Social, é um programa pelo qual a gente tem muito carinho. É um programa que começou durante o período da pandemia. A Mônica, inclusive, já começou falando: eu soube que hoje vocês vão abrir o repertório porque a gente precisa continuar com as cozinhas. A gente precisa continuar com as cozinhas, gente. Porque o que acontece
é que a pandemia acabou, mas a fome não. Porém, com o fim da pandemia, com o fim do isolamento social, os patrocinadores que financiavam a nossa presença nesses espaços não mais consideram que isso é interessante. A fome, ela saiu da pauta social. Então, nós perdemos patrocinadores, nós perdemos patrocínios porque não se acredita que entregar comida promove algum tipo de transformação duradoura. Por isso, nós temos tentado encontrar caminhos sustentáveis para manter essas cozinhas abertas, seja através de fomentar e incubar novos negócios sociais, em que essas cozinhas propõem modelos de negócios para continuarem atuando como cozinhas, cozinhas em um dia, buffet em outro, então tem vários modelos de negócio, seja de fato permitindo que algumas dessas cozinhas virem polos educacionais, lugares onde você possa ter cursos da gastromotiva. Nós temos procurado encontrar maneiras de, de manter esse espaço. Porque a cozinha social, ela é, sobretudo, esse espaço de encontro, esse hub de transformação comunitária. Toda a presença das cozinhas, ela está muito voltada a esse espaço de desenvolvimento comunitário. Aonde tem uma cozinha gastromotiva, a gente vai percebendo o quanto o entorno vai sendo transformado pela vida daqueles cozinheiros e cozinheiras que estão ali. E aí talvez você me pergunte, mas Agnes, não é só entregar comida? Bom, comida, vocês já imaginam, o trabalho na gastromotiva eu não poderia dizer diferente. Comida é muita coisa. Comida é dignidade, comida é um pouco de troca, comida é afeto, comida é muita coisa. Então, pode ser que pareça que você está só entregando uma marmita, e aí a gente vai voltar para aquele velho ditado de: ah, não, mas será que o certo não é ensinar a pescar ao invés de dar o peixe? A gastromotiva está fazendo as duas coisas. Ponto um. Ponto dois é de que ninguém consegue aprender nada de barriga vazia. Ninguém consegue trabalhar de barriga vazia. Então, se por um lado, é claro que a gente está pensando em programas duradouros de transformação de longa duração para pessoas em situação de vulnerabilidade, por outro lado, nós temos pessoas com fome agora que precisam ser atendidas. E é nesse sentido que as cozinhas solidárias continuam atuando. Eu trouxe aqui para vocês alguns dos nossos números. Nós tivemos mais de 135 cozinhas, então houve um período em que nós tínhamos mais de 100 cozinhas em polos diferentes, espalhados em todo o Brasil. Isso representou um combate ao desperdício de 1.100 toneladas de alimento. Foi isso que a gente resgatou de ser descartado. Nós formamos mais de 120 cozinheiros, né, vocês podem ver aqui. Nós distribuímos mais de 3 milhões de refeições e nós estivemos presentes em 87 territórios que foram atendidos ao longo dos últimos 2 anos, desde 2020 até o finalzinho ali de 2022, quando a gente começou a ter que diminuir um pouco esse programa em função da falta de patrocínio. E aí, como é que funcionava e funciona ainda, né, o programa? Primeiro de tudo, alguém investe nesse programa. E aí a Gastromotiva busca as pessoas que estejam interessadas em abrir cozinhas solidárias. Junto com essas pessoas, a gente elabora o cardápio com receitas nutritivas e balanceadas. Esse cozinheiro recebe um kit insumo com embalagens e outros itens. Preparam todas as refeições seguindo as normas de higiene, que é dado treinamento para eles, tá? Aquele treinamento que eu falei para vocês que os nossos cozinheiros fazem antes de começar. Essas refeições são distribuídas em embalagens biodegradáveis. Eles recebem uma formação em cozinha social durante os primeiros 6 meses e depois disso eles entram numa trilha formativa em que eles escolhem para que lado eles querem ir. Se eles querem trabalhar mais com empreendedorismo social ou se eles querem abrir um pequeno negócio. Com isso, a Gastromotiva não só está investindo nesse cozinheiro, mas também investindo nessa cozinha, nesse espaço,
que se torna um grande polo educacional. Para além disso, a Gastromotiva oferece uma bolsa auxílio para esses participantes, além além dos insumos, dos kits, etc. E, por fim, a gente aqui contabiliza todas as refeições entregues e todas as pessoas que foram impactadas. Em geral, cada uma dessas cozinhas registra as famílias que são beneficiadas por esse projeto, e aí nós temos um retrato um tanto quanto bem preciso de como o nosso impacto está atuando, de como o nosso impacto está, de fato, transformando. Seja porque a gente percebe que uma família que sempre precisou, agora não precisa mais, o que é algo sempre muito celebrado, seja a gente perceber como essa família vai alterando algumas das suas percepções sobre a alimentação, sobre o que é alimentação saudável. Tudo isso só é possível porque existe um cozinheiro social naquele polo atuando. Então, como eu falei para vocês, opa, volta, é mais do que entregar a refeição. Entregar a refeição ela é a ponta de um iceberg. Quando a gente vai olhando esse programa como um todo, a gente percebe que o que está em jogo aqui não é simplesmente entregar uma refeição para quem precisa, mas sim toda uma transformação social e comunitária que acontece a partir desses polos gastromotiva. Isso é um pouquinho do que a gente faz. Eu prometi para vocês entre 30 e 40 minutos para dar tempo da gente conversar. E agora eu vou abrir para vocês me fazerem perguntas ou para vocês falarem o que veio à mente, ao coração, para a gente continuar trocando, tá bom? Tá, beleza, Agnes. Bom, eu vou começar perguntando algumas questões que me surgiram, e aí eu peço que, né, a galera que está aqui, se puder, né, também faça as perguntas pertinentes, né? Então, assim, bom, primeiro que me chamou muito a atenção essa questão que você comentou sobre a incineração do alimento, né? Eu não sabia que isso acontecia, mas quero saber se isso é assim, isso é uma prática no Brasil, por lei ou isso acontece por quê? Ou você disse Não é exata... Sim, eu disse não é uma prática que necessariamente acontece por lei, mas você não tem espaço para armazenar esses alimentos de um dia para o outro de forma refrigerada para que eles não pereçam. Então, a outra alternativa é incinerar. Então, eu queria dizer que assim, a prática usual é essa, né? Que os alimentos que são entendidos como. Não, é a prática usual. Tá, beleza. A outra pergunta que eu queria te fazer era: você disse que vocês tinham 130 e pouco cozinhas abertas, né? Quantas tem hoje? 50. 50 cozinhas solidárias no Brasil, né? Isso. Tá, tá. Mas com a perspectiva sempre de que a gente eventualmente consiga reabrir algumas delas. Nós já conseguimos outras vezes, então a gente espera conseguir reabrir algumas dessas cozinhas. Sobretudo as que se interessarem em continuar conosco, mas para isso é sempre necessário que a gente consiga mais financiadores dispostos a sonhar esse sonho com a gente. Uhum. Claro. E deixa outra pergunta, desculpa. Esse refeitório ali no Rio são dois refeitórios grandes, né? Entendo. Um no Rio e outro em São Paulo. Não, Não. refeitório gastromotiva somente no Rio de Janeiro. Em Hum, São Paulo, o que temos é o curso, que acontece dentro de um dos nossos polos, que é a hum. cozinha da Eurideia, que é uma cofundadora da Gastromotiva. Mas não tem um refeitório lá, não. O refeitório só tem no Rio de Janeiro, que hoje não só recebe pessoas, porque graças ao fim do isolamento social a gente voltou a poder receber as pessoas aqui,
Receber as pessoas para comer aqui faz parte de toda a nossa filosofia, porque é a ideia de sentar à mesa, de compartilhar com dignidade, de receber talher, de ser servido, faz parte da nossa filosofia. Então, mesmo que a gente não consiga receber aqui a quantidade de pessoas que a gente consegue fazer marmita, a gente quer manter o espaço aberto para também essas refeições, porque a gente acredita que isso é promotor de dignidade, mas também é um espaço onde a gente produz mais de 300 quentinhas por dia para distribuir nos entornos do centro do Rio de Janeiro. Tá, obrigada. Nadinha! Uhum. Temos mais perguntas, gente? Alguém que ficou com alguma curiosidade, que queira perguntar, ou alguma coisa que eu não deixei tão claro? Fiquem super à vontade. Bom, acho que não. Bom, sei lá, se Vocês, alguém animar ainda pode. Ah, ó, Diogo, vai. oi, boa noite, Agnes, boa noite, todo Boa noite, mundo, Diogo. boa noite. Eu, eu achei muito interessante a conversa, adorei essa proposta de capacitar as pessoas para servir comida, né, para alimentar as pessoas, né, e, e me toca muito a questão mesmo da, da fonte, né, desses grãos, desse alimento. E, e eu acho que aquela outra coisa que você falou da que não ter câmara refrigerada, eu não sei se isso seria uma coisa estratégica assim para conseguir pelo menos ter dispensas, armazenar grãos, porque a gente tem uma organização que é a Agroforest Down, que a gente produz colheitas junto. E então a gente tem muita área no Brasil que poderia estar sendo direcionada para isso, e a gente faz o que? A gente vende essas colheitas, a gente vende participação nas colheitas na forma de NFTs. Por acaso vocês comprassem parte da colheita, vocês poderiam ter esses NFTs, poderiam estar revendendo também, poderiam estar construindo também, crescendo também dentro da economia digital, não só na economia nacional, que é um pouco pesado às vezes. Então é bom ter mais de uma opção. E essa economia digital é muito interessante porque ela é transparente, permite construir reputações enfim, e programar mesmo vale alimentos, vários tipos de programas de fidelidade, de recompensas, benefícios, enfim. Então acho que será que há um problema logístico de dispensas e câmeras frias? O que você acha? Será que vale a pena pensar em produzir o alimento ou é só mais a parte de comercializar ou distribuir, né? Acho que a raiz ali que a gente tem que buscar, né? Então, é interessante. Minha curiosidade é se vocês pensam sobre isso, se vocês já, de vez em quando, olham umas terras aí no Rio de Janeiro, assim, boas, assim, umas baixadas boas, falam, poxa, podia estar produzindo um monte ali. E a gente está tentando iniciar contratos de arrendamento tá? E agricultura descentralizada, enfim. Desculpa tomar tanto tempo aí, viu, gente? Viu, mãe? Nada, Diogo. No que tange essa coisa da Câmara Fria, eu acho que eu teria que entender mais sobre o processo de distribuição do Rio de Janeiro e de por que, para o fornecedor, é mais barato incinerar do que guardar esse alimento. Eu não sei. Para a gastromotiva, eu fico imaginando esse sonho, ter a fazenda gastromotiva, onde a gente produz esses alimentos. No momento não temos perna, mas seria maravilhoso um dia.
Sim, mas vocês têm esse baita espaço, vocês têm muita coisa, assim, conhecimento, né? Eu falo, a gente está tentando fazer, a gente fez esse ano uma feijoada no Rio de Janeiro, durante uma conferência da Ethereum, né? E queremos fazer de novo ano que vem. Aí, produtos da rede nossa, da Agroflorestal. Então, eu gostaria até de ah, compartilhar alguns contatos aí, assim, né? Vou botar o handle do Instagram, que eu acho que é o mais fácil, né? O Twitter, não. Quem sabe um dia? Quem sabe? Tá, Agnes, uma coisa que me surge aqui, como é que as pessoas fazem para aceder aos cursos de vocês? É apenas entrar na plataforma e se postular ou o que que tem que fazer? Para se inscrever para fazer o curso? Sim, tem, quais são os critérios? Boa pergunta. Nós temos alguns critérios, a maior parte deles tem a ver com um perfil socioeconômico do aluno. Então, existe todo uns critérios sobre de renda per capita, de localização onde mora, de quantas pessoas moram com essa pessoa, qual é a renda familiar, todas essas diretrizes que nós temos como parâmetros para garantir que esse curso está sendo feito por pessoas em situação de vulnerabilidade. E apenas entrar na plataforma e se inscrever, é isso. Isso. Você entra na plataforma e se inscreve. Ok. Bom, gente, então, eu não sei se alguém mais quer colocar alguma coisa, se alguém tem alguma pergunta mais para a Agnes. Se não, eu quero, assim, né, estender esse convite de quem está no Rio de Janeiro poder visitar o refeitório, né, toda quinta-feira. O refeitório está aberto para poder fazer esse serviço voluntário, que é receber os moradores de rua e servi-los. Então, uma experiência, né, muito especial. Então, assim, para quem está no Rio, poder participar dessa experiência é muito legal. E também para que a gente possa isso, né, trocar contatos, trocar experiências, né? O Diogo realmente, né, tem essa experiência ali com outras economias e diretamente com essa questão da produção de alimento, né, agroecológico e tudo mais, que, né, eu acho que é muito interessante para as cozinhas solidárias. Então, quem sabe, né, já são sinergias que a gente consegue criar e por mais assim, eu, né, comunico aqui que a gente está abrindo, né, então próximo ano já era uma coisa que, né, através dos anos a Rede Alegrias vinha cozinhando no fogo baixo, que era essa ideia da gente poder ter um piloto de uma cozinha solidária aqui em Paraty, mas, enfim, a gente não, né, não tinha experiência e finalmente conseguimos conectar com a Gastromotiva. Então, eles vão estar nos respaldando, né, tecnicamente e pedagogicamente também para poder fazer essa primeira experiência aqui. Então, essa palestra hoje é um pouco o prenúncio, né, desse momento que a gente vai ter para o próximo ano aqui em Paraty, a gente poder estar tendo essa experiência de cozinha solidária, comprometidos, né, com esse combate à fome, é, e da promoção do alimento agroecológico, né, a propósito do Congresso de Agroecologia aí no Rio, né.
Então, bom, eu quero colocar isso à disposição de todos, né? Espero que isso dê muitos frutos e que a gente possa continuar conectado, né? Nessa ideia da gente promover práticas sociais e transformadoras que possam mudar um pouco o estado, né? Todo esse panorama que a Agnes colocou no começo, né? Através da economia e da distribuição de recursos em forma de alimento. Então, bom, gente, hoje era isso. Eu quero agradecer muito a Agnes pela disposição para poder nos acompanhar, para trazer o projeto, para plantar essa semente por aqui e solicitar, né, para que se coloquem em contato, para que criem sinergias, para que a gente possa estar conectado, ajudando, né, com esses projetos bacanas que tem por aí. Então, bom, não sei se alguém tem alguma coisa a falar antes da gente fechar. Se não, é isso. Quer se despedir? Mônica, Ai, Alexandre, bora. tudo bom? Boa noite. Estava aqui Boa noite. sem a câmera, porque eu, enfim, não tava ainda podendo participar ativamente, mas eu estava escutando. Parabéns aí pelo projeto, Agnes. E até, não é nem uma pergunta, mas assim, é mais uma consulta e mais uma resposta ao chamado aí da Mônica, porque eu estou localizado no Rio de Janeiro e, enfim, eu pretendi até participar aí da visita, né, do trabalho voluntário que a Mônica também colocou aqui nos nossos grupos. Foi na semana passada, ou retrasada, mas enfim, eu tive um problema de última hora, acabei não conseguindo ir. Mas, enfim, eu tenho essa facilidade aqui, né, logística, e eu gostaria muito de participar. Minha consulta era mais, precisa se inscrever, basta chegar aí no horário. Eu tenho as instruções que a Mônica passou, eu tenho aqui guardadas, mas eu gostaria de confirmar aí para uma próxima quinta-feira eu poder estar presente. Me escreve, porque aí a gente agenda com você um dia que não tenha nenhum voluntariado fechado. Porque às vezes algumas pessoas fecham um dia do voluntariado a um grupo de amigos ou alguma empresa, e aí vem todo mundo junto. Então, me escreve. Pode pedir a Mônica o meu contato, que Tá aí a bom, gente organiza direitinho, tá bom? Vai ser um prazer te receber. combinado. Parabéns aí, eu vou falar com a Mônica e pego o contato. Valeu. Antes de você encerrar, Mônica, queria só agradecer mais uma vez por essa acolhida, por me receberem, por quererem ouvir um pouquinho sobre a gastromotiva. Para a gente é sempre um prazer. Ai, gente, eu queria pedir também, assim, a galera que está aqui, a Muda, conectado com a Muda, que está ali no Rio de Janeiro, que uma sinergia, assim, né, entre esses projetos. Eu não sei se a Agnes já escutou sobre a Rede Muda, no Rio de Janeiro, mas eu acho que é um caminho muito interessante de distribuição, né, a Muda, ela trabalha com uma moeda social e eles distribuem alimentos, cestas orgânicas. Então, eu acho que seria, né, muito positivo poder criar esses caminhos ali de comunicação